Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, vamos discutir um tema bastante significativo e importante, a questão da formação, da educação. Já dizia lá os filósofos na Grécia Antiga que o ser humano nasce inacabado. Para falar sobre isso, o nosso convidado é o professor Dilson Catarino, professor da área de Comunicação e Linguagem, palestrante e consultor. Professor Dilson, boa noite. Muito boa noite, Clodomiro. Seja bem-vindo. É sempre um prazer poder falar alguma coisa sobre educação. A educação tem que estar em pauta constantemente, não só nos meios de comunicação, principalmente em casa, né? E acho que falta um pouco isso, né? Por isso que é importante as redes de comunicação trabalharem isso para a família, né? Para a família poder pensar um pouquinho mais. Professor Dilson, uma pergunta: de quem é a responsabilidade, afinal, de educar? A princípio, e em princípio, duas frases um pouco parecidas, mas com um significado completamente diferente. A princípio significa no início, e em princípio significa em tese. Então, a princípio, ou seja, no início da fase da criança, ainda em casa, com o seu pequeno mundo, a responsabilidade é praticamente total dos pais. Em princípio, ou seja, em tese, não somente os pais convivem com a criança, os pais são os cuidadores. Então a responsabilidade passa a ser de todas as pessoas que convivem com as crianças. Nós poderíamos dizer, portanto, que a educação ela tem uma implicação, uma ideia de responsabilidade integral. Responsabilidade integral, responsabilidade de todos. Segundo Aristóteles, filósofo lá de 300, nasceu aproximadamente 380 a.C., então há muito tempo ele dizia que nós somos autorreferentes. Quase no princípio, né? Bem lá no princípio. Ele dizia que nós somos autorreferentes. O que significa? Significa que tudo que nós fazemos, lá no fundo, lá no nosso âmago, nós pensamos em nós mesmos. É até interessante, nas minhas palestras eu falo muito sobre isso. As pessoas que trabalham em voluntariado, as pessoas que trabalham ajudando os outros, é muito comum você ouvir a frase: nossa, mas eu me sinto tão bem quando eu faço isso, certo? Quer dizer, então, no fim, eu faço isso por quê? Porque eu me sinto bem. Certo? Se não me trouxesse esse sentimento de satisfação, esse sentimento de prazer, esse sentimento de paz de espírito, talvez eu não fizesse isso. Então, nós somos autorreferentes. Portanto, a educação nós praticamos, nós educamos os nossos filhos não pensando somente neles, não pensando somente no futuro deles, mas pensando em nós mesmos. Eu quero que meus filhos sejam bem educados, eu quero que o meu netinho Pedro Augusto agora aprenda e seja responsável, seja honesto, seja ético. Por quê? Porque eu quero uma sociedade melhor. Eu quero viver num lugar melhor. Então, para isso e por isso que nós temos de educar as crianças. Professor Dilson, uma sociedade como a nossa, que tem uma tendência à produção acelerada, mas uma produção acelerada de mercadorias, produzir gente, formar gente, esse é um aspecto desafiador. Pois é. Talvez o problema seja exatamente isso, né? Muitas pessoas pensam em produzir gente. Não é? Só produz. É fábrica de pessoas. Mas nós temos de nos lembrar de que nós temos de produzir não somente gente, mas seres humanos. E é muito comum, tanto em casa quanto na escola, na nossa sociedade atual, não só na atual, né, porque isso já vem de décadas, nós formamos armazéns. As crianças só recebem orientação, só recebem ensinamento na escola, certo? E poucos são os que têm essa noção de fabricar. Nós temos de formar indústrias, fábricas, ou seja, as nossas crianças têm de ser educadas não somente para armazenar conteúdo, mas para apreender esse conteúdo e poder praticar. Para ela também ser responsável.
Por isso a responsabilidade integral é extremamente importante. E nesse aspecto tem um elemento que nós estamos falando aqui de produção, de indústria, focando na questão empresarial. A empresa não abandonou um pouco essa questão da preocupação com o humano, o aspecto essencial da relação humana que está integrado a essa produção de mercadorias? É o tecnicismo, né? As empresas, muitas empresas, logicamente nós não podemos também generalizar, dizer que todos são assim, porque é óbvio que há exceções. Há os que fazem o bem, há os que fazem o mal, há os que fazem bem alguma coisa, há os que fazem não tão bem assim, mas você tem razão. Essas consultorias, por exemplo, entram em empresas pensando muito no lado técnico. Então vai ver, o atendente tem de sorrir mais, o contador tem de fazer um curso mais técnico para ver a questão financeira. E muitas empresas se esquecem do lado humano. Então, por exemplo, um consultor vai dar uma palestra sobre ética numa empresa. Quem assiste a essa palestra? Os funcionários. E o que seria o ideal? Não só os funcionários terem acesso a essas informações, mas trazer esse lado humano, como você mesmo disse, trazer a família mais para dentro da empresa. Ou seja, Dilson, você nos coloca aqui a possibilidade e talvez a necessidade de uma consultoria humanizada, inclusive para as empresas. Uma consultoria mais humanizada. A questão de trazer a família, o empresário que nos assiste, pode falar, eu faço isso. Inclusive, semana passada tive uma festa junina lá, com a família inteira. Foi a criançada, todo vestido de caipira e tal, né? Ou o outro diz, todo final de ano a gente faz o churrasquinho, vai a família toda, aí toma uma cervejinha, se diverte e tal, tem a cama elástica para as crianças. Não, não é isso. Não é isso. A questão é humanizar mais é o proprietário da empresa, o empresário, se preocupar mais com a educação do filho do seu funcionário. Aí que vem novamente a responsabilidade. A responsabilidade, em princípio, é dos pais. Em segundo plano, da escola. Muitos pais entregam ao filho a escola e falam, se vira. Eduque. E o empresário, o que ele pensa do filho do funcionário? Talvez ele nem conheça. Ele nem sabe o que o filho faz, nem sabe o que o filho do funcionário pensa em fazer futuramente. E se ele tivesse uma empresa mais humanizada, se houvesse uma consultoria mais humanizada, haveria a responsabilidade integral de fato lá. Porque se o empresário pensa no futuro do filho do seu funcionário, ele pode formar futuramente um ótimo funcionário para ele. Ou seja, ele está capacitando recursos humanos que ele pode futuramente estar utilizando. Mais uma vez, a autorreferência de Aristóteles. Preocupar-se com o futuro do filho do funcionário, pensando na sua própria empresa, pensando em si mesmo. Eu vou ter uma empresa melhor. Esse menino vai ser um bom menino, vai ser responsável, vai ser ético. A minha sociedade vai ser melhor porque eu faço que ela seja melhor. Ou seja, a responsabilidade nessa perspectiva, ela está o quê? Ela está visualizando o futuro. É o acolhimento do futuro de forma planejada. O empresário pode fazer isso. É o futuro já. É ele exatamente pensar nisso agora. Óbvio. Como é que nós vamos pensar no futuro? No futuro? O futuro ainda não chegou. O futuro ainda não chegou, então eu não posso esperar. Se eu esperar o futuro chegar para pensar nele, a hora que chegar, pronto, está aqui já, feito. Já é o presente. Já é presente. Então isso não é responsabilidade, isso é irresponsabilidade. Professor Dilson, encaminhando já a nossa entrevista aqui para o final, em um minuto, o que nós poderíamos deixar aqui para o empresariado, que olha essa perspectiva da responsabilidade, mas muitas vezes numa feitura técnica, mas olhando agora nessa perspectiva que o senhor bem coloca aqui da responsabilidade integral? É a excelência na ação. Mais uma vez, Aristóteles. Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, um livro que supostamente foi escrito pelo próprio filho, e o filho morreu jovem, não teve tempo de terminar o livro, e os seus amigos que pegaram as anotações de Nicômaco. Foi um curso de ética que Aristóteles deu ao seu filho. E o seu filho, anotando tudo que o pai ensinava, depois foi transformado em livro. E Aristóteles dizia exatamente isso, que nós temos de buscar a felicidade. E a felicidade o que é? A felicidade não são momentos alegres. A felicidade é a excelência nas ações, a excelência no viver. É o viver bem, não o viver bem em termos monetários ou em termos de ter coisas. Viver bem é ser. Ser no sentido exato da palavra. Quer dizer, eu sou responsável, eu sou cidadão ético. E é assim que nós temos de
procurar ensinar as pessoas a viver para que tenhamos uma sociedade melhor. Exatamente. Me lembra aqui uma frase de Santo Agostinho que também falava em relação à felicidade, que a felicidade é continuar desejando o que nós temos, mas uma perspectiva também de aperfeiçoamento nessa visão um tanto quanto aristotélica. Continuar desejando o que nós temos, e o que nós temos é coragem de enfrentar o mundo e de mudar. Exatamente. Professor Dilson, eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no Pauta em Debate, deixar o programa à sua disposição e muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Se deixar o programa à disposição, dá licença que eu vou tomar conta agora do negócio aqui. Então. Obrigado, professor Dilson. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com Pauta e Debate. E vamos tratar agora do tema sustentabilidade e educação. O nosso entrevistado é o professor, palestrante e consultor Gleiton Lima. Gleiton, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gleiton, a questão da sustentabilidade, ela perpassa também a questão da educação, a questão da formação? Ah, sim, com certeza. O que a gente precisa entender é que o conceito básico de sustentabilidade está pautado naquela ideia das gerações futuras. Então, garantir condições similares a que nós temos hoje às gerações futuras. A pergunta que eu sempre gosto de formular no início de qualquer debate é: do que é que nós estamos falando? De que consumo, de que qualidade, de que vida, de que condições são essas? Para quem? Para a África? Para um norte-americano? Para alguém da Flórida? Para um modelo rico brasileiro? Então, se eu não educar para o próprio valor de sustentabilidade, a pessoa não saberá o que é. E esse critério é um critério individual, Clodomiro. E nesse aspecto, Gleiton, a questão da sustentabilidade, olhando para o futuro, ela, ao ser respondida, essa questão ao ser respondida, ela tem uma implicação direta com a questão da responsabilidade, seja individual ou coletiva? Com certeza. Por ser um caráter, ele tem que ser imediato hoje, eu tenho que responder isso de forma imediata, ou seja, individualmente, que passos eu vou tomar? Então, você que está me ouvindo, pergunte à sua esposa, ao seu marido, ao seu companheiro, sua companheira, a pessoa que divide a responsabilidade de sua casa,
se isso que você está apresentando aos seus filhos realmente é sustentável. Se esses valores de dar um celular a uma criança de 10, 12 anos, se realmente é sustentável. Se é isso que você deseja para o futuro. Se você está investindo nela ou nas aparências dela. Está investindo na essência dela ou naquilo que é pueril e transitório. E se nós temos condições de ofertar a todos, ou pelo menos a maioria da população, as mesmas condições. Então, se você não educar de forma individual e responsável, de forma integral o processo, você não terá sustentabilidade. A base é muito simples. Se o que você está fazendo te dá qualidade de vida, te dá felicidade, tudo bem. O problema é se você pode garantir isso por quanto tempo e para as futuras gerações, digamos assim, para os seus netos. Cleiton, da forma como você coloca, a sustentabilidade ela perpassa um processo formativo. E essa formação, ela está o quê? Ela está sinalizando um processo de consciência para a condução da ação. E a ação é um elemento bastante interessante de ser avaliado. Por quê? Porque a ação ela gera uma imprevisibilidade de consequências muitas vezes. Então, é nesse quesito que nós devemos abordar a questão da responsabilidade. Seja, como você bem trata, em relação à criança, a formação da criança, mas também em relação às empresas, por exemplo. Sim, com certeza. O que eu falo sempre nos meus trabalhos humanizados nas empresas é que a empresa tem que formar condições humanas que elas estejam preparadas para qualquer desafio. As crises são sistêmicas, elas existem. E não se prepara resgatando fundo, preservando patrimônio. Resgata fortalecendo a questão humana para o desafio. Que eles estejam em condições, se não o todo da empresa, não todos dentro da empresa, mas que o corpo maior da empresa esteja preparado para a imprevisibilidade. Como se prepara? Qualificando. A formação humana, estar atento aos sinais, formar condições de estar em movimento constante, atender ao mercado e às suas demandas que são desafiadoras. E para de imaginar que em algum momento eu vou tirar da empresa a palavra lucro, que em algum lugar eu vou tirar ou pensar em retirar o conceito de que existe alguém que é proprietário daquilo e investiu naquilo. Mas se eu tiver uma questão humanizada, o lucro vem como consequência. Se eu tenho realmente um portfólio de mão de obra, de colaboradores qualificados e preparados, que estejam pertencentes, que sintam colaboradores do todo, eles estarão em condição de desenvolverem potências contínuas. Você, como palestrante e também como consultor empresarial, qual a sua percepção? Nós temos hoje uma abertura maior das empresas para o acolhimento, por exemplo, do que você bem trata, e também já foi colocado aqui pelo professor Dilson Catarino, de uma consultoria mais humanizada, de uma responsabilidade integral? Sim. Eu sempre uso uma alegoria, ainda usei essa semana numa fala numa rede de farmácia. Há alguns anos, quando eu resolvi trabalhar na área, você não tinha muito espaço. Hoje você é procurado, você já nem mais precisa tanto procurar. O teu trabalho começa a reverberar para a questão lógica. As pessoas perceberam que os tempos estão em mudanças e as mudanças atingem inclusive até o setor político da nossa sociedade. Quem não percebeu, há uma forte mudança de valores que implicam em responsabilidades integrais que passam da família para toda a sociedade. E lógico, as empresas são partes. Você não tem como excluir aquele cenário da empresa como se ela fosse um ser à parte. Se alguém vai lá, bate cartão de manhã, bate cartão à tarde e volta para outro universo. Não, o universo está, e aí a palavra sustentabilidade. Todos são responsáveis por aquilo que produzem, em todos os sentidos. Quando alguém pergunta sobre como está a sua empresa, o melhor lugar para perguntar é onde? Para os seus colaboradores. Quando você tem uma equipe de colaboradores conscientes, realmente envolvidos, você pergunta para ele é um defensor da empresa, ele não é um crítico da empresa. Eu tenho a honra de participar com algumas empresas e você percebe isso profundamente. Os colaboradores são os primeiros defensores daquela empresa. Eles vestem a camisa da empresa em todos os sentidos. E por que eles vestem? Porque eles sentem desejo até de continuar no emprego até a aposentadoria e, se possível, trazer um filho para ser também colaborador interno. Ele tem a honra de dizer, a minha família participa desse cenário de construção. Eu acho que mudou muito, Clodomiro. Você me permite dizer, o cenário é muito favorável às mudanças de caráter de valores, valores éticos, de responsabilidade. E eu até diria um exagero aqui, é um ótimo momento para aqueles que querem realmente captar as mudanças e investir nelas. Você disse aqui, Cleiton, que a questão da sustentabilidade, ela perpassa esse olhar para o futuro. Ou seja, nós temos hoje um cuidado, devemos ter um cuidado com as próximas gerações. E isso está diretamente ligado hoje à questão ambiental. E as empresas,
por estarem mais envoltas com a captação de materiais, matéria-prima dentro da própria natureza, isso as coloca nessa perspectiva que a sociedade muitas vezes olha para a empresa e fala, poxa, eu quero que você tenha uma ação responsável, não só com o ambiente, mas também com os seus colaboradores, com os seus funcionários. Quer dizer, essa mudança de mentalidade hoje, que perpassa a empresa, ela decorre também da própria sociedade. Sim, a sociedade cobra. Tanto que quando a gente sempre aborda a questão que é socioambiental. Então eu tenho um compromisso social de não abalo, destruição ambiental. A sociedade entende, a sua parte mais instruída, formada, consciente, entende que eu tenho que ter um impacto que não destrua. Mas não é só não destruir, é investir nas mudanças, em recuperações de algumas áreas. Porque se eu só imaginar a sociedade, eu só imaginar o ambiente, como se eles fossem dissociados, eles não são. A Terra é um planeta só. Eu gosto muito da alegoria, eu tenho uma das minhas falas mais importantes, é exatamente sustentabilidade, que eu abro com a panela de pressão. A imagem da panela de pressão com um simples entupido. Se ela estiver entupida, ela vai explodir. E a Terra é assim. Nada sai do planeta Terra. Da mesma forma, as ações são contínuas. Todas as ações denotam reações. Então, a cadeia desencadeada por cada um de nós, e desculpa a redundância, reverbera de forma intensa. Então, socioambiental. Que impacto eu tenho na sociedade e que impacto eu tenho enquanto empresa, enquanto empresário, enquanto gerador de lucros e negócios, também no ambiente. Os dois precisam caminhar paralelos. Eu tenho que saber que se existem novas tecnologias que protejam o meio ambiente, eu devo investir nela. E se eu tenho novas condições de investir no ser humano dentro da minha empresa, eu tenho que investir nela. E ao contrário do que muitos pensam, é investir. Não é perda, não é prejuízo. E é o melhor dos investimentos. É o que garante maior retorno. Quanto mais você investir nessa qualificação socioambiental, maior, mais sólido será a sua própria empresa. Leito, para a gente já encerrar nosso bate-papo aqui, em 30 segundos, fica evidenciado que a busca pela qualidade de vida, que perpassa a formação individual, ela hoje acaba sendo também atribuída à empresa. Ou seja, a empresa, à medida que ela se relaciona com a sociedade, com o ambiente, com o meio ambiente, ela deve também se ocupar com a qualidade de vida. Né? Não apenas com o produto ou serviço que ela disponibiliza, mas também com a qualidade de vida dos seus colaboradores e do seu próprio entorno. Com certeza, com certeza. Até porque, com todo respeito, nós passamos o nosso maior tempo dedicado ao trabalho. E as pessoas que estão vinculadas a um emprego formal, qualificação, carteira, elas têm um volume de horas presos, mais deslocamento, que reduz a sua vida à condição de trabalho. E é pelo trabalho que nós nos inserimos na sociedade. Gleito, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Pauta em Debate. O programa fica à sua disposição e agradeço mais uma vez os esclarecimentos trazidos aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial. Voltamos na sequência com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952.
Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse programa, você pode acessá-lo no YouTube. Não só este, mas também os nossos outros programas. Quero agradecer a sua audiência e desejar-lhe uma boa noite. Até a próxima. Abraço. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.